Ela deu 2 batidas suaves. Então, sem esperar resposta, girou a maçaneta e empurrou a porta. Quando entrou, o tempo pareceu parar. Ao invés de encontrar o administrador do hotel, quem estava sentado lá impecavelmente, com o costumeiro terno elegante, o olhar calmo e ainda o mesmo poder que parecia sufocar o ambiente, era ele, Frank, seu ex-namorado. Sabrina ficou imóvel, incapaz de respirar. Ele se levantou devagar, sem pressa, como quem tem todo o tempo do mundo. Não havia raiva em seu semblante, nem urgência. Na verdade, seus olhos possuíam um brilho incomum e uma serenidade que não deveria existir de forma alguma. Caso alguém que conhecesse o que ele passou nos últimos 2 meses para encontrar aquela mulher visse aquele semblante sereno, não teria dúvidas de que aquela calmaria era o prelúdio de uma forte tempestade. Não faço ideia do que faz aqui, Frank. Sabrina foi quem cortou o silêncio absurdo entre eles. Seja qual for seu motivo, volte imediatamente. Frank inclinou a cabeça. Os cantos de seus lábios se curvaram discretamente para cima. Sem que seus olhos perdessem a placidez, ele retrucou. Você só pode estar brincando, Sabrina. Eu vim para esse fim de mundo buscar aquilo que me pertence. Do que você está falando? Eu não tenho nada seu. Não toquei no seu dinheiro. E até mesmo as roupas, joias e presentes caros que me deu, eu deixei tudo em sua casa. Sabrina, minha Sabrina, é claro que eu não cruzaria o país para buscar coisas tão inúteis. Do que adianta você ter deixado o meu dinheiro e todas as coisas que te dei para trás, quando o mais importante, que era você, me foi retirado? Antes de prosseguirmos com a história, quero deixar um recado muito importante. Essa é a parte 2 e a parte final da história, a proposta indecente do bilionário. Então, caso você não tenha assistido a primeira parte, vou deixar o vídeo aqui no card anexado e também na descrição desse vídeo. Proponho que você pause e vá lá assistir e depois continue com esse vídeo. Lembre-se de curtir e se inscrever para não perder nenhuma história nova. Então, vamos prosseguir. Alguns meses atrás. O cheiro de café recém-passado se espalhava pelo ambiente, misturando-se ao perfume das flores dispostas nas mesas. A cafeteria era um encanto, clara, elegante, com vitrais dourados que refletiam o sol da manhã. Clientes bem vestidos conversavam entre risadas, garçons se moviam com agilidade e, ao centro de tudo, Sabrina. Vestida com elegância e um sorriso genuíno, ela parecia pertencer àquele lugar. Ninguém poderia imaginar que, há apenas alguns meses, ela servia bebidas em uma boate. Agora, era dona de um negócio admirado, ponto de encontro da elite. Quando via a logomarca delicada gravada no vidro, sentia um orgulho silencioso. Aquela cafeteria era o presente que Frank lhe dera, o primeiro símbolo concreto do amor que compartilhavam. Ele dizia que queria vê-la crescer, que ela merecia uma vida nova, longe das sombras do passado. Era quase inacreditável como aquele homem distinto entrou em sua vida e a virou positivamente do avesso. Durante o expediente, às vezes Sabrina pegava-se pensando nele, nos gestos sutis, a maneira como ajeitava o casaco em seus ombros quando fazia frio, ou como tocava sua nuca quando passava por trás dela, num toque breve, mas cheio de intenção. O dia terminava quando o telefone dela vibrou sobre o balcão. "Estou indo te buscar." A mensagem era direta, imperativa, como tudo nele. No início ela estranhou esse jeito dele tão dono de si e da situação ao redor deles, mas quanto mais o conhecia, quanto mais ele a olhava, com aquele olhar profundo, sereno, como se tentasse gravar cada detalhe dela na memória, mais ela se encantava. Ao ler aquela curta mensagem, Sabrina sorriu sozinha, ajeitando o cabelo. Ainda não sabia explicar o que sentia quando estava perto dele, uma mistura de segurança e vertigem. Pouco depois, o carro de Frank estacionou diante da vitrine. Ele desceu com a elegância habitual, o terno escuro impecável, o olhar firme que parecia saber exatamente o que queria. Entrou, cumprimentou discretamente os funcionários e foi até ela. "Boa noite, meu amor. Cansada?" perguntou após beijar os lábios dela. "Um pouco. O movimento foi intenso hoje." Ele observou suas mãos por um tempo, então segurou uma delas com cuidado e a levou aos lábios, num gesto delicado. "Você está trabalhando demais. Não quero que se desgaste." Sabrina sorriu, o rosto aquecido por aquele tipo de carinho silencioso que ele sabia oferecer. "Eu gosto. Isso me faz sentir útil." Frank a olhou com ternura.
Você é mais do que útil. É o motivo de tudo isso. E fez um gesto vago, indicando a cafeteria, as pessoas, o sucesso que cercava os dois. O tom era sincero, mas havia algo na intensidade do olhar dele que a deixou sem palavras. Frank tinha esse poder. Fazia com que o mundo ao redor se calasse. À noite, já em casa, a rotina entre eles era de calma e harmonia. Frank preparava café, enquanto ela revisava anotações da cafeteria. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que nasce quando duas presenças bastam uma à outra. Ele se aproximou, apoiando-se no encosto da cadeira dela. Você devia deixar o gerente cuidar dessas planilhas. Eu gosto de acompanhar. Quero aprender, entender como as coisas funcionam. Frank inclinou-se um pouco mais, a voz próxima do ouvido dela. Você não precisa entender tudo. É para isso que eu existo. Ela virou o rosto, os olhos encontrando os dele. Por um instante ela sentiu um arrepio na espinha. Havia ternura ali, mas também algo mais, algo que Sabrina não conseguia nomear. Frank percebeu a expressão no rosto dela. Era medo. Ele tocou o rosto dela, os dedos deslizando pela pele com delicadeza. Só quero ter certeza de que está segura. Eu estou, ela respondeu, forçando um sorrindo. Com você sempre me sinto segura. Frank retribuiu o sorriso, mas seu olhar permaneceu fixo nela, como se a estudasse em silêncio. Depois a puxou para um abraço. O corpo dele era quente, sólido, e Sabrina se deixou envolver. Sentia-se pequena, protegida, amada, mesmo que aquela sensação estranha ainda causasse um arrepio na espinha. E mesmo sem entender, começou a se acostumar àquela forma de amor que era ao mesmo tempo ternura e domínio. Mais tarde, quando ele adormeceu, Sabrina ficou acordada observando o rosto sereno ao seu lado. Havia em Frank algo impossível de explicar. Um misto de força e fragilidade, de carinho e poder. Ela o amava. E talvez por amá-lo tanto, aceitava, sem perceber, as pequenas coisas que começavam a cercá-la como fios de seda, finos, quase invisíveis, mas fortes o bastante para se tornarem uma teia. Ele me ama e me dá tudo, pensou. Não há o que temer. Naquele momento não havia espaço para dúvidas. Mas, como toda jaula, mesmo a mais bela começa com um gesto de amor. As luzes do salão refletiam em cristais suspensos, criando um brilho quase irreal. O som de taças se chocando, o murmúrio das conversas, o tilintar distante do piano, tudo parecia pertencer ao mundo que Sabrina ainda não compreendia. Frank caminhava ao seu lado com naturalidade. Era como se aquele fosse o seu habitat, o ambiente dos poderosos, das palavras medidas e dos olhares calculados. Vestido de terno escuro, ele irradiava a segurança, o tipo de presença que impunha respeito sem esforço. Já ela, mesmo com o vestido elegante que ele escolhera e as joias discretas que ele mesmo colocara em seu punho e pescoço, sentia-se deslocada. Não era por falta de beleza ou elegância, havia algo mais profundo, invisível, uma sensação de não pertencer. As esposas dos empresários o cumprimentavam com beijos no rosto e sorrisos educados. Depois, olhavam para Sabrina com curiosidade e, logo em seguida, com desdém. Então é ela, cochichou uma delas, sem se preocupar em disfarçar. Sabrina fingiu não ouvir. Fingir era a melhor forma de sobreviver naquele lugar. Enquanto o garçom servia vinho, ela percebeu o quanto Frank parecia à vontade, dominando cada conversa, cada olhar. Ele sorria, falava com segurança e, quando a apresentava, fazia questão de dizer: "Esta é Sabrina, minha namorada." As palavras dele vinham cheias de orgulho, mas havia algo na forma como ele as dizia, minha, que soava como um selo de propriedade. Durante o jantar, Sabrina tentava participar das conversas, mas os temas, investimentos, ações, viagens à Europa, pareciam vir de um universo paralelo. A certa altura, uma das convidadas comentou: "Frank, ouvi dizer que sua namorada tem uma cafeteria encantadora? Que história linda!" O tom era doce, mas o olhar não. "Sim", respondeu ele. "Ela insistiu que queria manter-se ocupada, então eu a apoiei. É um excelente tipo de distração."
Sabrina sorriu, mas por dentro se encolheu. A forma como ele dissera aquilo a reduzia, sem intenção. Era como se seu trabalho, seu esforço, sua dedicação fossem apenas uma extensão da generosidade dele. Mais tarde, enquanto dançavam, Frank a envolveu com firmeza. "Você é a mulher mais linda desse lugar", murmurou, a voz baixa. "Obrigada", respondeu ela, tentando disfarçar o cansaço. "Mas me sinto deslocada aqui. Todas aquelas mulheres me olham com desdém." "Mas é claro que vão te olhar assim. Elas te invejam." "Invejam?" "Sabrina, elas queriam estar no teu lugar." "Pode até ser, mas e os homens? Eles também não são muito agradáveis." Frank sorriu e, com a voz carregada de orgulho, respondeu: "Isso é porque você é minha." Sabrina prendeu a respiração. A forma como ele dissera "minha" não tinha nada de ternura. Era uma afirmação, uma marca. No carro, a caminho de casa, o silêncio entre eles pesava. Sabrina olhava as luzes da cidade passando pela janela, sentindo o estômago apertado. O vestido que antes parecia bonito, agora lhe parecia uma fantasia. "Você realmente não percebe como eles me tratam?" Ela interrompeu o silêncio, retornando à conversa anterior. "Com respeito", retrucou Frank, sem tirar os olhos da estrada. "Com desprezo", corrigiu ela, com a voz mais baixa. "Eles não me veem como uma igual." Frank desviou o olhar por um instante, depois voltou a fitar a rua à frente. "Então aprenda a se impor. O mundo não perdoa os fracos." "Não é fraqueza, Frank. É diferente. Eu só..." Ela hesitou. "Sinto que não me encaixo no seu mundo." Ele freou suavemente diante de um semáforo e virou-se para encará-la. Não precisa se encaixar, meu amor. A opinião deles e nada é a mesma coisa para mim. E assim tem que ser para você. Tudo que importa é que você é minha namorada. Minha. Futuramente será minha noiva e depois minha esposa. Ela tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes de nascer, e tudo que ficou ressoando na mente dela foi aquela palavra minha. Minha. Uma palavra que antes parecia prometer segurança, agora soavam como limite. Ao chegar em casa, Frank se mostrou carinhoso. Preparou-lhe um chá, ajudou-a a tirar os sapatos, beijou-lhe a testa. Ele tinha esse poder, o de transformar a dureza de suas palavras em gestos de cuidado. "Eu sei que tudo isso é novo para você", disse ele sentando-se ao lado dela. "Mas confia em mim, você vai se acostumar." Sabrina sentiu, mas no fundo havia algo nela que não se acostumava. Cada vez que ele dizia "confia em mim", sentia como se uma porta se fechasse atrás dela. Mais tarde, enquanto ele adormecia, Sabrina permaneceu desperta, o olhar perdido na penumbra. Tentava se convencer de que era apenas um medo do novo, que toda mudança traz insegurança. Mas havia algo diferente no modo como Frank a olhava, não como um homem olha a mulher que ama, e sim como quem teme perdê-la. E talvez fosse isso que a assustava. Perceber que, no coração dele, o amor e o medo eram a mesma coisa. E no coração dela começava a nascer a dúvida, sutil, tímida, mas real, de que amar alguém assim poderia significar deixar de ser quem era. O som de risadas educadas ecoava pelo salão da mansão dos Hudson. O ambiente era o retrato da sofisticação. Lustres de cristal, taças de champanhe e uma orquestra suave que mal se fazia ouvir. Sabrina observava à distância, tentando parecer à vontade. Havia aprendido a se mover entre aquelas pessoas com um sorriso discreto e gestos comedidos, como Frank sempre lhe ensinara. Mas, naquela noite, o ar parecia diferente. Quando o murmúrio dos convidados se alterou e alguns rostos se voltaram em direção à escadaria, Sabrina entendeu o motivo. Jennifer Alcântara havia retornado. Alta, esguia, o rosto de traços finos e o olhar de quem sempre soubera o próprio valor, descia os degraus com uma confiança natural. Vestia um vestido de seda azul marinho que realçava sua elegância e carregava em cada movimento a certeza de ser admirada. Frank levantou-se e estendeu o braço rigidamente para cumprimentá-la, mas ela não se contentou e o abraçou como quem abraça um amigo de longa data. "Jennifer", disse Frank, com o costumeiro sorriso calculado que nunca dizia muita coisa. "Há quanto tempo?"
tempo demais, respondeu ela com voz doce. Estava com saudade, Frank. Os pais dele se aproximaram, encantados com o reencontro. Para todos os presentes, aquela era uma cena perfeita. O retorno da afilhada querida, a filha exemplar das famílias que sempre estiveram entrelaçadas pela elite. Quando Jennifer voltou os olhos para Sabrina, o sorriso em seus lábios permaneceu. Mas algo em seu olhar mudou, uma sutileza imperceptível para qualquer um que não estivesse atento. Então esta é a famosa Sabrina? Disse, aproximando-se com charme. Ouvi falar tanto de você. Sabrina sorriu um pouco constrangida. Espero que tenha ouvido coisas boas. Apenas o suficiente para me deixar curiosa. Jennifer segurou as mãos dela com delicadeza. É um prazer finalmente conhecê-la. Frank observava de longe, satisfeito com a cordialidade. Nos dias seguintes, o reencontro virou convivência. Jennifer passou a frequentar o círculo de Frank novamente e, para a surpresa de Sabrina, parecia realmente interessada em sua amizade. A visitava na cafeteria, elogiava os itens do cardápio, ajudava com sugestões de decoração. Às vezes, as duas saíam para fazer compras juntas e Jennifer fazia questão de ouvir Sabrina falar sobre sua rotina, sobre os desafios do negócio, sobre o relacionamento com Frank. Deve ter sido um grande amor à primeira vista, Jennifer comentou certa vez, mexendo seu drink com um ar distraído. Frank nunca foi o tipo de homem fácil de conquistar. Sabrina sorriu, constrangida. Talvez. Na verdade, ainda me pergunto o que em mim chamou a atenção dele. Jennifer ergueu uma sobrancelha. Ela tentava avaliar se era uma falsa modéstia. De toda forma, ela também se questionava o que levou Frank, um homem que não se envolvia com ninguém seriamente, a assumir tal tipo de mulher como namorada. Ok, ela conseguia admitir que Sabrina era bem bonita, mas não havia nada demais no tipo de beleza que ela possuía. Como ela, Frank conhecera diversas. Além disso, ele conhecia dezenas de mulheres cuja beleza se sobrepunha em muito à beleza dela. Fora isso, ainda existia aquele pequeno detalhe. Sabrina era uma ninguém. E onde vocês se conheceram? Eu trabalhava na boate dele. A voz de Sabrina saiu mais baixa do que ela pretendia. O conheci como cliente, depois descobri que ele era o dono. Jennifer sustentou o olhar dela por um instante longo demais antes de sorrir. Que história interessante! Parece um conto de fadas moderno, não é mesmo? Aquela conversa pareceu terminar ali. Mas Jennifer observava Sabrina com uma curiosidade constante. Certa tarde, Jennifer apareceu na cafeteria sem avisar. Trazia flores e um sorriso leve. Vim ver a amiga mais trabalhadora que conheço, disse depositando o buquê sobre o balcão. E também me esconder um pouco desse mundo cheio de aparências. Sabrina riu, sentindo-se acolhida. Era bom ter alguém que parecia compreendê-la. Então somos duas. Elas conversaram por horas. Jennifer parecia genuinamente interessada, fazendo perguntas, ouvindo com atenção. Mas a cada nova resposta, Sabrina sentia uma estranha exaustão, como se falar de si mesma drenasse algo invisível. Quando Jennifer se despediu, deixou um perfume delicado no ar e uma sensação incômoda que Sabrina não soube explicar. Talvez seja só impressão. Ela é tão gentil. E assim Jennifer aproximou-se de Sabrina com a delicadeza de quem sabe esperar. No início, limitava-se a elogios e pequenos gestos de amizade. Flores na cafeteria, visitas inesperadas, conselhos sobre etiqueta e negócios. Sabrina, grata pela atenção e pela aparente generosidade, começou a confiar nela como a uma irmã mais velha, alguém que a guiava nesse novo mundo ao qual ainda tentava se adaptar. Mas Jennifer observava com cuidado, estudava cada hesitação, cada olhar de Sabrina diante do nome de Frank. Aos poucos, aprendeu a tocar nos pontos certos e a torcer o que via em seu benefício. Em momentos oportunos, deixava escapar, com falsa inocência, que Frank era um homem obcecado por aparências. Sutilmente, insinuava que, por mais que ele a amasse, talvez jamais a mostrasse com orgulho aos pais ou ao círculo social que o cercava. As palavras eram ditas com leveza, como confidências entre amigas, mas deixavam rastros invisíveis. A cada encontro, Sabrina sentia crescer dentro de si um desconforto pequeno, mas persistente. Sua autoestima, já não muito elevada,
começou a ser totalmente drenada, até que chegou um momento em que Sabrina não tinha dúvidas de que sua relação com o Frank não tinha futuro. E como se o destino favorecesse Jennifer em sua intenção de arrancar Sabrina da vida de Frank, inesperadamente ela descobre o grande segredo dele. A noite caía sobre a cidade quando Jennifer passou pelos corredores de mármore da sede do grupo empresarial de Frank. Tinha ido ali com a desculpa de discutir o evento beneficente, mas a curiosidade a conduziu a algo maior. Enquanto esperava por ele, ouviu vozes vindas do escritório ao lado. Reconheceu a de Alex, o sócio e melhor amigo de Frank. Deu um passo, então outro, e parou diante da porta entreaberta. As palavras que escaparam de lá a fizeram gelar. Frank, você realmente está cogitando impedi-la em casamento? Ela ouviu a pergunta de Alex, que não esperou resposta e prosseguiu. Uau! Nunca imaginei que chegaria o dia em que o inalcançável Frank Macedo estaria de 4 por uma mulher. Jennifer sentiu que todo seu sangue fugiu de suas extremidades e se concentrou em seu peito, fazendo seu coração bater tão forte que ela pensou que seria capaz de infartar. Ela espiou para dentro. Frank estava sentado à vontade no sofá com a cabeça jogada para trás, encarando o teto. Ela notou que ele sorria com uma satisfação insolente. De repente, ela ouviu o estalar de uma caixa se fechando, então observou quando Alex colocava uma pequena caixa azul escura sobre a mesa de centro, empurrando-a em direção a Frank. Ela identificou imediatamente. Era a caixa de um anel. Não entendo dessas coisas, mas parece ser um diamante excelente, disse Alex com um sorriso de canto de boca. Certamente ela dirá sim, então desde já te dou meus parabéns. E quando pretende fazer a proposta? Você sabe, esses dias o trabalho está acabando comigo. Eu não quero fazer o pedido de qualquer jeito, e ainda preciso fazer aquela viagem estressante à China. Mas eu não vejo a hora de mostrar para ela o quanto eu a desejo a meu lado. Então, assim que retornar da viagem, pedirei sua mão em casamento. Alex inclinou a cabeça encarando a caixa do anel. Depois de alguns segundos de reflexão silenciosa, perguntou. Mas, Frank, você realmente não vai contar a verdade a ela? O sorriso de Frank desapareceu aos poucos. Ele ajustou-se no sofá, depois encarou o amigo e disse: Por que você é tão obcecado com esse assunto? Eu? Obcecado? Frank, você armou uma armadilha para ela? Você é o único obcecado aqui? Você surgiu na vida dela de repente e do nada ofereceu-lhe dinheiro em troca do corpo dela? Certo, isso é verdade. Mas o que importa é que depois disso eu me apaixonei, Frank respondeu casualmente. Mas, e se ela começar a juntar os fatos? Se ela desconfiar que o momento de desespero dela coincidindo com sua proposta não foi uma coincidência? Jennifer arregalou os olhos. O que importa se fui eu quem fez o pai dela se endividar? E daí se os agiotas foram enviados por mim? O pai dela é um verme que sempre lhe deu problemas. Uma hora ou outra, ele arruinaria a vida dela. Felizmente, eu a conheci a tempo. Cautelosamente, Jennifer deu alguns passos para trás, pressionando a mão contra a boca, totalmente perplexa. Ela sabia que Frank era o tipo de cara que, quando queria algo, conseguia, fosse de um jeito ou de outro. Mas o que ela estava ouvindo era surreal. Após o choque que a paralisou, veio a ira. Certamente essa ira nada tinha a ver com alguma empatia por Sabrina. Muito pelo contrário. Ela não compreendia como Frank, após satisfazer sua luxúria com uma relés garçonete, apaixonou-se perdidamente. Logo ele, o homem que sempre controlara tudo, estava prisioneiro de uma mulher que, aos olhos dela, jamais deveria tê-lo. Mas a raiva logo cedeu espaço a algo mais frio, então ela sorriu. Ela sairia dali com uma arma e sabia exatamente como usá-la. Nos dias seguintes, Jennifer se aproximou de Sabrina com ainda mais doçura. Esperou o momento certo, um instante em que a confiança estivesse madura o suficiente para que a mentira florescesse. Quando revelou o segredo, fez isso com voz calma, pesarosa, como quem lamenta uma verdade inevitável. Contou-lhe toda a conversa que ouviu e que a dívida de seu pai nada mais era que uma armadilha preparada por Frank para enredá-la. E para garantir que Sabrina jamais o perdoasse, acrescentou mais uma falácia àquela história. Sabrina, amiga, essa não é a primeira vez que Frank faz isso.
O coração já pisoteado de Sabrina afundou-se profundamente em uma escuridão sem fim. Jennifer continuou narrando sua mentira, dizendo-lhe que 2 anos antes, Frank fizera o mesmo com uma secretária sua, apenas para descartá-la depois de saciar sua vaidade, deixando ela e a família na miséria. Sabrina não tinha palavras. Não havia cor em seu rosto e sua mente tentava rejeitar o que ouvia. Jennifer a observava, estudando cada reação, cada fissura que se abria na confiança dela. Por fim, fingindo preocupação, deu o golpe final. Sugeriu que Sabrina protegesse a si mesma. Crie um caixa 2 e desvie parte do faturamento da cafeteria destinado ao fluxo de caixa. Além disso, peça presentes caros, dinheiro, joias. Você não pode sair dessa relação sem dinheiro algum. Assim, quando ele se cansar, você terá como se reerguer. Era a armadilha perfeita. A mentira misturada à verdade, o veneno disfarçado de conselho. Não era suficiente que apenas Sabrina visse o lado obscuro de Frank. Ela precisava garantir que Frank também visse Sabrina de forma negativa. Naquele dia, Jennifer deixou a cafeteria satisfeita. Ela causara uma rachadura gigantesca na confiança de Sabrina, e se ela seguisse seu conselho, ainda deixaria uma mancha na reputação dela. Nenhuma história de amor sobreviveria a tamanha intempérie. Naquela noite, enquanto Frank, como de costume, dormia abraçando-a firmemente pela cintura, a mente inquieta de Sabrina vagava em um vale escuro. Lembra-se da dívida do pai, do momento exato em que ele apareceu, da forma como tudo parecia sincronizado demais. Acontece que, ainda que as peças se encaixassem perfeitamente, aquela história era realmente bizarra. Ela custava acreditar que um homem com o status de Frank iria tão longe apenas para levá-la para a cama. E ainda que fosse possível, por que ele ainda a mantinha com ele? Por que ele fazia questão de adormecer sentindo o perfume de seus cabelos? Por que ele se agarrava a ela daquela forma tão protetora e carinhosa? Sabrina sabia que havia algo de errado com os sentimentos de Frank para com ela, mas ela acreditava que se devia apenas ao fato dele ser possessivo por amá-la demais. Mas ela não conseguia imaginar que ele fosse manipulador a tal ponto. Decidida a buscar respostas, no dia seguinte procurou uma antiga colega com quem trabalhou na boate, alguém em quem confiava, e lhe pediu que investigasse discretamente. Quando a amiga retornou com as respostas, trouxe verdades impossíveis de ignorar. Frank sempre a observou na boate desde o momento em que ela começou a trabalhar lá. Ele recebia relatórios sobre seus turnos, proibia certos clientes de se aproximarem, e até determinou quem poderia ou não ser atendido por ela. Sabrina percebe que nunca foi coincidência. Ela foi escolhida. Uma sensação de nojo e desamparo a invadiu. Tudo o que acreditava ser destino e amor era manipulação. Sabrina passou os dias seguintes em silêncio, movendo-se pela casa como uma sombra. Cada gesto era calculado, cada palavra medida. Não havia medo, apenas uma serenidade fria, a mesma que antecede uma decisão definitiva. Não queria vingança, então não tocaria no dinheiro dele como Jennifer sugerira. Mas também não queria explicações, só liberdade. Acontece que se Frank fizera tudo aquilo para tê-la, ela sabia que ele não a deixaria ir tão facilmente. Ela tinha certeza disso. Dessa vez, ela enxergava tudo muito claramente. A forma como ele a olhava, a forma como ele a tocava, as perguntas que fazia e as pessoas que colocava ao redor dela para vigiá-la. O que antes ela via como cuidado, atenção e afeto, não passava de controle e manipulação. Ela estava decidida. Fugiria daquela gaiola de ouro. Pegou o celular e conversou com a mãe, mas contou apenas o necessário. Deixaria o pai, que sempre lhe causou problemas, para trás, e deixaria aquela cidade com a mãe e os irmãos. Ainda que confusos, aceitaram partir. E, como que por providência, Frank viajaria a negócios para a China em 2 dias. Aquele era o momento perfeito. Assim, tudo foi organizado com cuidado. Documentos, dinheiro, passagens, um novo endereço em uma cidade distante. Um lugar onde o nome de Frank não tivesse poder. Naquela manhã, observou o quarto pela última vez. Os móveis impecáveis. O perfume dele no ar. A lembrança de cada toque e promessa. Sentiu o coração apertar. Ela sentiria a falta de tudo aquilo, mas principalmente dele e de seu amor distorcido. Mas não hesitou. Aquele amor de conto de fadas, que ela sentia ser frágil desde o início, estava finalmente ruindo. Pegou um bloco de notas e escreveu um bilhete, deixando-o sobre a mesa do escritório. Com a caligrafia trêmula, as palavras curtas que escreveu diziam:
Eu descobri tudo sobre a dívida do meu pai, e não posso ficar. Vamos acabar com essa relação aqui. E então, se foi. Ela não queria chorar, ela não devia. Então, sem olhar para trás, ela saiu da vida de Frank. No entanto, um sentimento estranho tomou de conta dela, e sem que conseguisse se segurar, as lágrimas caíram pesadamente. 2 dias depois, Frank voltou. O silêncio da casa o recebeu como uma sentença. Encontrou o bilhete, leu uma vez, depois outra. A mente recusava o significado. Por um instante ficou imóvel, e então algo dentro dele rompeu. Vidros estilhaçaram, móveis foram arremessados. O som do caos ecoou pelas paredes. Não era raiva, era desespero. De repente, a casa parecia enorme. De repente, havia um vazio enorme dentro dele a ponto de causar uma dor em algum lugar do corpo em que ele não sabia dizer onde. Frank não dormia, não comia. O escritório transformara-se em quartel. Ordens, telefonemas, relatórios impressos sobre a mesa. Uma guerra silenciosa travada contra a ausência de uma mulher. Ninguém ousava questionar. Sabiam que, quando Frank falava em encontrá-la, não era um pedido, era uma sentença. Dias se transformaram em semanas e os relatórios começaram a voltar. Sabrina havia desaparecido sem deixar rastros. Nenhuma movimentação suspeita, nenhuma conta oculta, nenhum dinheiro desviado. Ela não levara nada, além do próprio dinheiro que fizera administrando sua cafeteria. A constatação o atingiu como um golpe. Raiva, não dela, mas de si mesmo. Porque no fundo sabia. A única coisa que Sabrina realmente quis dele foi liberdade. E isso era o que ele jamais soubera dar. Mesmo assim, a obsessão continuava a guiá-lo. Fria e precisamente. Apenas uma verdade ecoava dentro dele. Se ela fugiu, eu a trarei de volta. Custe o que custar. 2 meses haviam se passado desde a fuga. Vale dos Almirantes era uma cidade pequena, pacífica, e Sabrina começava a acreditar que poderia, enfim, respirar. Trabalhando como recepcionista em um hotel de luxo de uma cidade vizinha, levava uma vida simples, sem sobressaltos. Os dias seguiam calmos, quase monótonos, e por um breve instante ela chegou a pensar que Frank fazia parte de um passado distante. Mas a paz tem o hábito cruel de ruir sem aviso. Naquela manhã, foi chamada à sala da administração. O gerente dissera apenas: "Alguém esperando por você." Quando entrou, o tempo pareceu parar. Frank estava lá. Sentado, impecável, o mesmo terno escuro e elegante, o mesmo olhar calmo e o mesmo poder que parecia preencher o ar. Sabrina ficou imóvel, incapaz de respirar. Ele se levantou devagar, sem pressa, como quem tem todo o tempo do mundo. Não havia raiva em seu semblante, nem urgência. Na verdade, seus olhos possuíam um brilho incomum e uma serenidade que não deveria existir de forma alguma. Caso alguém conhecesse o que ele passou nos últimos 2 meses para encontrar aquela mulher, visse aquele semblante sereno, não teria dúvidas de que aquela calmaria era o prelúdio de uma forte tempestade. "Não faço ideia do que faz aqui, Frank." Sabrina foi quem cortou o silêncio absurdo entre eles. "Seja qual for seu motivo, volte imediatamente." "Você só pode estar brincando, Sabrina." Ele falou mansamente, o canto dos lábios arqueados para cima em um sorriso discreto. "Eu vim para esse fim de mundo buscar aquilo que me pertence." "Do que você está falando? Eu não tenho nada seu. Não toquei no seu dinheiro, e até mesmo as roupas, joias e presentes caros que me deu, eu deixei tudo em sua casa." Sabrina. Minha Sabrina. Frank falou mansamente, a voz grave, quase num sussurro. "É claro que eu não cruzaria o país para buscar coisas tão inúteis. Do que adianta você ter deixado meu dinheiro e todas as coisas que te dei para trás, quando o mais importante, que era você, me foi retirado?" O ar se tornou rarefeito, mas Sabrina não baixou a cabeça. Tentou confrontá-lo a respeito da manipulação e da armadilha que criara para ela, mas Frank não pareceu afetado, confirmou tudo, mas o pior ainda estava por vir. "Este hotel eu o comprei,
Além disso, me tornei o fornecedor principal da fábrica onde seu irmão está trabalhando. E seu irmão mais novo, a escola particular onde ele milagrosamente conseguiu a bolsa de estudos, não é das melhores, mas foi melhor que consegui encontrar aqui nesse fim de mundo. Sabrina deu um passo para trás, as pernas trêmulas. Ela o fitou atentamente para ler sua expressão e aqueles olhos brilhantes de quem contava uma vitória ainda estavam lá. Por fim, Frank deu sua cartada final. Este hospital particular onde, de forma gratuita, sua mãe está tratando aquele câncer? Bem, mês passado me tornei o principal investidor e pretendo continuar nos próximos meses. As pernas de Sabrina cederam e ela desabou no chão. Ainda que ele tenha chegado a ela só depois de 2 meses, com a poderosa rede de contato e influência dele, a realidade é que Frank a encontrara em menos de 1 mês. Ele apenas estava preparando cuidadosamente o terreno para aprisionar a mulher que ele dizia amar. Quando, enfim, Sabrina conseguiu murmurar por quê, ele respondeu com tranquilidade, a voz baixa, quase doce. Porque eu te amo, eu preciso de você. Frank deu um passo à frente. Como ela ainda estava caída no chão, atônita, ele se ajoelhou diante dela. Ele puxou delicadamente o queixo dela, forçando-a a olhar em seus olhos e disse: volte comigo. Acariciou seus cabelos e continuou: tudo que você quiser tirar de mim, retire. Meu dinheiro, minha família, minha dignidade, só não saia da minha vida. Seja minha esposa, Sabrina. E diante daquela sentença disfarçada de pedido, Sabrina compreendeu que o amor de Frank não era fogo, era ferro. Ela estava novamente presa. A noite foi longa. Sabrina ficou sentada à beira da cama, olhando o nada. As lágrimas não vieram, apenas o vazio. A mente girava em círculos, buscando uma saída que não existia. Pensou em denunciar, em fugir outra vez, em desaparecer com a mãe e os irmãos. Mas a razão logo se impôs. Frank era poderoso demais. O tipo de homem que não perde. O tipo de homem que transforma cada obstáculo em propriedade. E, acima de tudo, pensou neles. Na mãe, que agora recebia o melhor tratamento médico. No irmão mais velho, que finalmente tinha um emprego estável. No mais novo, que estudava graças à generosidade de Frank. Ele havia cercado não apenas a vida dela, mas todas as vidas que amava. Quando o amanhecer tingiu o quarto, Sabrina já sabia o que fazer. Lutar contra Frank era o mesmo que lutar contra o inevitável. Lembrou-se das palavras que Jennifer havia dito. Um dia ele irá se cansar de você. Até lá, ela garantiria a própria paz e a paz daqueles que dependiam dela. Três meses depois, ocorreu um casamento que foi um verdadeiro espetáculo. As revistas e perfis nas redes sociais o chamaram de conto de fadas moderno. A noiva deslumbrante, o magnata apaixonado, o cenário perfeito. Os convidados sorriram, as câmeras registraram cada detalhe. Frank, ao lado dela, irradiava uma felicidade genuína. Ele olhava para sua linda noiva com um olhar carregado de orgulho e satisfação. Ele não era completamente louco e irrazoável. Ele sabia que seu amor não era puro e que tinha uma face podre e retorcida. Mesmo assim, ele silenciosamente fez seu voto de fazê-la feliz. Sabrina também sorria, e o mundo aplaudiu aquele sorriso. Mas quem olhasse com atenção, veria o que as luzes escondiam. Aquele sorriso era o sorriso de alguém conformada. E tal como ele, silenciosamente, ela fez seu voto de fazê-lo feliz. Afinal, essa era a melhor maneira de garantir a própria felicidade. No altar, entre flores e promessas, o amor e o controle se misturaram até se tornarem indistinguíveis. 6 anos haviam se passado. Naquela tarde de domingo, Sabrina estava em uma das lojas mais luxuosas de um shopping, cercada por vitrines reluzentes e o som suave de música ambiente. Sentada em um sofá de veludo claro, observava com calma a vendedora que, atenciosa, lhe apresentava uma bolsa de grife. Por favor, embale esse para presente, disse num tom gentil e seguro. Enquanto esperava, a porta se abriu e, entre os reflexos do vidro, ela viu Jennifer. A mulher caminhou em sua direção com passos firmes, o olhar frio, o mesmo porte altivo de sempre. As máscaras já haviam caído há muito tempo.
O que restava entre as duas era uma trégua silenciosa, sustentada pela aparência. Sabrina a cumprimentou com elegância. Jennifer retribuiu, sem esconder a antipatia. Sentou-se ao lado dela e, num gesto desnecessariamente teatral, ordenou à vendedora que lhe trouxesse as novas bolsas recém-chegadas. Sabrina apenas observou. Havia um tempo em que aquele tipo de atitude a teria intimidado. Agora apenas a entediava. Enquanto via a outra mulher ostentar o próprio orgulho, as lembranças passaram como um filme. Lembrando as dificuldades e humilhações pelas quais passou, quem diria que a avistaria naquela situação? Tinha tudo o que sonhara. Na verdade, tinha muito mais. Ela vivia em uma mansão e dirigia um carro importado. A mãe, curada e serena, morava em uma casa luxuosa que Sabrina lhe dera de presente. O irmão do meio era dono do próprio negócio. O mais novo, prestes a se formar na faculdade. Além disso, sempre que seu pai surgia para lhe dar problemas, antes que ela pudesse se estressar, Frank já havia lidado com tudo. Sendo assim, àquela altura, já estava mais que claro que a tentativa de qualquer pessoa em diminuí-la não tinha mais efeito. Ela já estava completamente entregue àquela vida abastada e despreocupada, e ainda que às vezes ela se irritasse com Frank, ela aceitara há muito tempo sua forma de amar distorcida, principalmente quando ele chegava em casa depois de 2 ou 3 dias viajando a negócios. Ele corria até ela e a abraçava com a mesma paixão do início. Às vezes ela não estava no clima, e isso a irritava. Mas às vezes ela esquecia completamente que não havia mácula nenhuma no amor daquele homem, e ela correspondia aos seus carinhos na mesma medida. Assim era o amor deles, como uma rosa bonita e perfumada, mas cheia de espinhos. Ela gostava daquela rosa, mas com as devidas cautelas. Quando a vendedora voltou com os itens, Jennifer enfim quebrou o silêncio e finalmente fez sua pergunta venenosa de sempre. Então, Sabrina, como está a vida de esposa troféu? Sabrina a fitou por um instante e sorriu de leve, estudando o semblante invejoso da mulher obcecada por seu marido antes de lhe responder. Digamos que melhor a cada dia. Ela fez uma pausa e inclinou a cabeça, acariciando de leve a barriga discretamente inchada. Descobri que melhorou quando parei de me fazer aquela pergunta que sempre zumbia no meu ouvido. Jennifer levantou uma sobrancelha curiosa, ao que Sabrina respondeu. Não lembra? A pergunta era, quando é que ele vai se cansar de mim? O sorriso de Jennifer se desfez, como uma máscara rachada. Aquela frase que ela despejara sobre Sabrina tantas vezes, em todas as oportunidades, não se concretizaram, mesmo após 6 anos. De repente, passos ecoaram pelo corredor da loja. Uma babá de uniforme branco entrou empurrando um carrinho de bebê. Um passo à frente dela estava Frank, que trazia no colo uma garotinha de cabelos castanhos e olhos claros. Sabrina se levantou, o rosto iluminado por um sorriso verdadeiro ao ver a filha. Frank retribuiu o olhar. Depois voltou-se para Jennifer, sério. Olha quem está aqui. Jennifer, você sabe como eu sou sensível. Espero que não tenha dito as baboseiras de sempre à minha esposa, especialmente agora, que ela está grávida do nosso segundo filho. Jennifer apertou as mãos até as unhas se cravarem na pele, incapaz de responder. Frank colocou a filha no chão. Sabrina a beijou. Pegou a pequena pela mão e caminhou ao lado do marido até a saída. A imagem dos 3 se afastando ficou gravada dolorosamente como um retrato. O homem poderoso, a mulher impecável, a criança entre eles. E Jennifer tardiamente compreendeu o que tentara negar por anos. A despeito de tudo, das mentiras, da manipulação, do amor distorcido, aquele sentimento impuro de Frank apenas se fortalecia com o tempo. E aquela família, mesmo tendo começado a partir de uma armadilha, tornava-se cada vez mais feliz e bonita. Fim. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história nova. Nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!